Salve, salve amigos do canal Detetives Vascaínos, tudo bom? Sexta-feira, dia 14 de fevereiro, estamos chegando com as informações atualizadas do Vasco para você. O Vasco que tem uma parada duríssima amanhã à noite contra o seu maior rival pelo Campeonato Carioca e não vive aí uma maré também de boas notícias, viu? Dentro de campo, o Fábio Carrilli tem problemas para escalar a equipe por conta de jogadores lesionados de última hora e fora dele a diretoria ainda não fechou com nenhum nome para o ataque. O cerco está fechando e só restam aí 2 semaninhas para os tais reforços prometidos cheguem a São Januário. E eu vou contar todos os detalhes desses bastidores, mas também pedir para que você ajude esse trabalho. Chegou aqui, me assistiu, gostou? Deixa o like, joga o vídeo em seus grupos de zap e ajude o YouTube a recomendar o meu trabalho para outros futuros inscritos. Vamos nessa então, galera. Bom, meia-noite, sabadão noturno, né? Vai ficar por conta de Flamengo e Vasco. Jogão de bola, decisivo por sinal, principalmente para o Vasco, que se ganhar vai depender dos seus próprios esforços na última rodada do Campeonato Carioca para garantir a sua vaga nas semifinais da competição. Se perder, aí pode ser ultrapassado pelos times que estão próximos a ele, né? E correr o risco de ficar dependente de outros resultados na última rodada contra o Botafogo e perigando ficar fora das semifinais. E olha, vou te dizer, as informações de última hora não são nada animadoras. Lembra que ontem eu falei aqui que o Carrilli estava esperando algumas situações para confirmar o time, né? Avaliava ali principalmente problemas médicos, jogadores que haviam sentido na última partida. E numa tacada só acabou perdendo 3 peças, sendo 2 importantes para a atual conjuntura. A primeira delas eu já esperava, já tinha adiantado aqui ontem, que é o zagueiro Lucas Oliveira, que se lesionou na última partida contra o Sampaio Corrêa. O jogador não conseguiu treinar em campo nesses dias e por conta disso está vetado. O Vasco deve divulgar aí o quadro dele nas próximas horas, que estava tentando se recuperar aí de uma entorse. Para o seu lugar, o zagueiro Lucas Freitas deve ser confirmado, ele que fez toda a pré-temporada, em que pese o uruguaio Maurício Lemos ter sido relacionado pela primeira vez, mas o Maurício, para jogar um clássico logo de cara assim, é temerário. E agora sim, as 2 baixas de última hora em que tem um peso substancial. O lateral Paulo Henrique, que vinha sendo o pulmão do time pela direita, e o volante Jair, que era o novo titular com o Carrilli, e dando um toque ali de mais qualidade ao setor do meio campo. Em que pese não ter rendido muito bem nesses últimos jogos. Ambos sentiram aí um incômodo muscular, um desgaste e vão ficar ausentes dessa partida para que não se agrave, né, em relação ao restante da temporada, até porque na próxima semana o Vasco estreia na Copa do Brasil contra a União Rondonópolis. O PH ainda se tem uma pequena esperança, porque ele vem fazendo testes, vem forçando um pouco a barra, né, para ver se pelo menos consegue ser relacionado para a partida, mas em se tratando de músculo, a coisa é complicada, ainda mais que ele costuma correr muito em campo, né? E estamos ainda no início da temporada. Em relação ao PH, caso se confirme a sua ausência mesmo, o titular obviamente vai ser o Pumita, que é o seu reserva imediato. Já em relação a Jair, o Carrilli não pensava antes do jogo abrir mão do esquema com 3 volantes. Portanto, numa saída do Jair, o Matheus Carvalho deve ser confirmado, já que o Hugo Moura já iria jogar ao lado do Jair e do Tietê. As dúvidas ficam lá na parte ofensiva. O Coutinho foi relacionado, mas não se sabe se vai conseguir atuar o jogo todo, porque ele vem de um problema no músculo. E a primeira intenção do Carrilli era novamente avançar com isso o Paulinho para jogar lá na frente ao lado do Coutinho. Só que como ambos ficaram de fora da última partida por precaução muscular, o Carrilli pode lançar uma surpresa de última hora e apostar de repente no garoto Lucas Zucarello, deixando o Paulinho como estratégia para o segundo tempo. Sobre uma possível formação, vamos colocar o Vasco como Léo Jardim, o Pumita, ou o PH, João Victor, Lucas Freitas e o Lucas Piton, meiuca com o Matheus Carvalho, o Moura e o Tietê, e mais avançado o Coutinho, o Zucarello ou o Paulinho e o Verratti. Enfim, o Vasco vem aí desfalcado e ainda com jogadores que não estão 100%. Veremos se dentro de campo Carrilli vai conseguir colocar aí uma equipe que possa usar a competitividade como sua maior aliada para compensar os desfalques e as limitações do time. E você está confiante nesse Vasco do Carrilli mesmo com esses possíveis desfalques? Então, ó, comente e participe.
se dentro de campo a situação está nebulosa, imagine fora dele, meus amigos. Não está muito diferente, as coisas andam difíceis e está complicado. São 2 semanas para o término da janela. Os clubes estão se reforçando e o Vasco, por hora, não anunciou ninguém. Tudo indefinido. Não se tem notícias do Marcelo Santana, de quando ele chega, se o dirigente vai conseguir fechar mesmo com o Garré, com o Lloyd e mais alguém, se o Vasco vai reformular a proposta para trazer aquele atacante do América Mineiro, o tal do Fabinho. Tá tudo uma especulação só. E com isso a agonia do torcedor só aumenta. Deus queira que a gente possa sair amanhã com um bom resultado do Maracanã, porque caso contrário o clima vai começar a ficar pesado, aquele ambiente de pressão, né? Porque o time não inspira confiança ao torcedor. Vem de 3 atuações péssimas e ainda corre o risco de ficar de fora das semifinais. Então isso tudo com uma Copa do Brasil batendo a porta. Mas promessa é dívida. E o Pedrinho garantiu no último contato com a imprensa que chegariam de 2 a 3 peças para o ataque. E a janela encerra dia 28. Então ainda tem 2 semanas aí. Ao que tudo indica, uma das primeiras contratações aí que devem ser aí oficializadas, a gente espera que seja o Garré, né? O jogador segue fazendo pré-temporada com o seu clube e aguardando aí o desfecho entre as partes. Ele está ciente de tudo que está acontecendo aí, o empresário dele tem colocado ele a par desses detalhes. Mas o empresário do jogador, o Martim Camani, que eu tenho tentado desde o primeiro dia quando eu soube desse interesse do Vasco falar, ele evita se pronunciar neste momento, não vem respondendo aos meus questionamentos, não vai responder até que se chegue aí num denominador comum, porque o Vasco e o clube russo estão buscando aí alinhar as arestas finais pendentes, né? Eu acredito que da próxima semana não passa, porque pelo menos alguma informação, seja ela positiva ou negativa, deve pintar, porque o tempo está passando e o Vasco precisa estar com essas peças o quanto antes, até porque contratações vindas de fora, né, tem uma burocracia a mais para inscrição, ainda tem o tal visto de trabalho. Então são coisas demoradas e que atrapalham, né, para entrar logo no time, a engrenagem aí que o Carrilho está precisando. O mesmo vale para o angolano, o Lloyd Augusto, que segue aí em pauta. O clube tentou muitos jogadores da chamada prateleira mais alta e agora, depois das negativas, começa a olhar para um horizonte um pouco menor. Mas é aquilo, é preciso reforçar. Do jeito que está, não dá. Qualquer atualização, meus amigos, fique ligado nas minhas redes sociais, no @Detetive Vasco, o X e o Instagram. Bom, vou ficando por aqui agradecendo a sua audiência, uma ótima sexta a todos, um grande início de sábado. Em breve a gente está de volta aí com muito mais sobre o Vascão. Um grande abraço e até lá.